Pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Recentemente eu estou falando, outubro de 2022, eu participei da 68ª Feira do Livro de Porto Alegre. E eu postei no meu Instagram, aproveita, se você não me segue, vai lá me seguir, fotos da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que eu estive a convite da Biblioteca do Senado, falando a respeito do bicentenário da nossa independência. E eu fiz uma provocação ao pessoal lá do Instagram, perguntando se eles queriam um vídeo a respeito da biblioteca a partir das fotos que eu estava mandando. Óbvio que os meus seguidores quiseram esse vídeo e eu consegui que a diretora da biblioteca, a Morgana Marcon, apresentasse o belíssimo prédio que foi construído especialmente para a biblioteca e contasse a história dele para vocês. Ao longo da visita, vocês vão ver que muitas vezes ela fala sobre o positivismo. O que foi o positivismo? O positivismo foi uma corrente filosófica do século XIX criada pelo Augusto Comte. Essa corrente, ela aposta na ordem e na ciência para obtenção do progresso social. O positivismo, ele é uma corrente teórica inspirada no ideal do progresso contínuo da humanidade. Essa corrente filosófica, ela chegou no Brasil e inspirou os republicanos, principalmente do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A Morgana, durante a sua explicação sobre a fachada da biblioteca, onde tem os nichos com os bustos, ela fala do tal do calendário positivista. O que é esse calendário? Esse calendário também foi criado pelo Comte e é composto de 13 meses com 28 dias cada um. E esses meses são representados por figuras chamadas de grandes tipos da humanidade. Os meses, eles glorificam nomes importantes da religião, literatura, filosofia, ciências e política, homenageando Moisés, Aristóteles, o César, o Dante, Shakespeare e vários outros. Mas antes de eu deixar vocês com a Morgana Marcon contando toda a história da biblioteca pública do Rio Grande do Sul, aquele avisinho de praxe, dá uma olhadinha. Se você está inscrito no canal, se você não é inscrito, por favor, se inscreva para receber os nossos novos vídeos. Para continuar recebendo as notificações, dá uma olhadinha se o sininho está ativado. Se não tiver, também ative ele. E para ajudar o canal, vocês podem entrar aqui embaixo, tem um link para vocês entrarem para o clube do canal, para ajudar financeiramente o canal a se manter, ou simplesmente vocês podem curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Tá legal? Vamos então ao vídeo de hoje. Bom, a Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul foi criada por lei no dia 14 de abril de 1871, mas ela passou até uma grande parte, né, do seu período em outros prédios públicos, até que em 1912 este prédio começou a ser construído para ser a sede própria da biblioteca. É um prédio que tem toda uma influência da doutrina positivista de Augusto Comte, porque os líderes do Estado na época, né, eram positivistas, na época da construção do prédio. Na fachada nós temos a representação do calendário positivista, não está completo, né, porque não couberam todos, nós temos apenas 10, né, mas toda ela tem a influência, inclusive, nas suas pinturas, que tem um estilo bastante eclético, diferentes tipos de estilos em todo o prédio, né? Aqui é o estilo Arte Nouveau, né? No hall de entrada, que está sendo restaurado. As escadarias vieram da Alemanha, a parte de ferro, né? Esta estátua
é da França, né? Veio da França. Grande parte dos materiais, dos ornamentos vieram de fora, né? Os pisos de parquet são daqui do Brasil, as madeiras, né? Aqui hoje é a nossa sala de estudos. Antigamente, quando o prédio foi concebido, era o salão de eventos da biblioteca, era como se fosse um auditório com várias cadeiras, e o próprio Borges de Medeiros despachou um período e fazia as reuniões aqui dentro, né, da biblioteca. Aqui à direita, na época da construção do prédio, era a sala de leitura das senhoras. Existiam ambientes separados de leitura, né? A sala dos homens e a sala das mulheres. Então, as das senhoras ficavam neste espaço. Hoje é a nossa gibiteca. Também acontecem eventos aqui. Aquele balcão foi devolvido há 2 anos atrás pelo Palácio Piratini, porque nós tivemos alguns atos criminosos, digamos assim, né, aqui na biblioteca. O primeiro deles foi na década de 50, em 1954, que todas as paredes foram cobertas com 5 camadas de tinta. Por baixo dessa tinta cinza existem pinturas murais originais, né? E na década de 70, o governador da época, a primeira-dama, na verdade, veio conhecer a biblioteca, e acompanhada de uma secretária, que ela ia falando e a secretária ia tomando nota de tudo. Então, uma semana depois, veio uma ordem do palácio mandando retirar uma série de mobiliários, ornamentos aqui da biblioteca. Este balcão, que é o nosso balcão de conferências, foi um dos que foi para o palácio, né? E ficou lá por anos, até que há 2 anos atrás, então o governador nos devolveu. Ele também tem 5 cadeiras que estão sendo restauradas e vão retornar, né, que fazem parte do conjunto. Entre outras cadeiras, outras coisas que foram devolvidas, né. Hoje aqui então nós temos mangás, quadrinhos para público jovem e adulto, né. O nosso perfil de biblioteca é de 14 anos para cima, o acervo. Aqui agora é uma sala que vai receber uma exposição grande sobre o Proust agora no final do mês. Os lustres estão sendo restaurados, podem observar o teto, olha, algumas partes foram retiradas e existe a pintura intacta por baixo. É um crime. Aqui ao fundo nós temos o elevador de pessoas, ele é um dos mais antigos do estado. Ele é todo ornado nos 3 andares que o elevador passa com detalhes da Divina Comédia, tá? Ele é um dos primeiros elevadores OTIs em prédios públicos. Ele é um elevador maravilhoso, né? Dentro ele tem um espelho, um banquinho e ornamentos também. Tem um fauno e aquela ali é a Judite com a cabeça me esqueci o nome agora, e um fauno, né? Mas tudo tem relação com a Divina Comédia. Na sala ao lado, esta sala aqui, que nós chamamos de Sala Borges, é a sala que o Borges de Medeiros despachou um período quando o Palácio do Governo estava em obras. Ali, aquele fundo de tijolos, na verdade, é o espaço do quadro do Borges de Medeiros, que enquanto a gente estava mexendo com o piso aqui, ele foi levado lá para o 2º andar, mas vai retornar. E no lado oposto ao Borges de Medeiros, nós temos o Augusto Conte. Então, aqui era o gabinete, né, do Borges, ele despachou esse período aqui. E ela ficou conhecida então como Sala Borges, hoje é um espaço para exposições aqui da biblioteca. E as representações são... Aqui são vários estilos diferentes, né? São pinturas variadas. Não tem nada a ver com o Rio Não. O artista, o pintor, chama Ferdinand Schlatter, ele era um pintor alemão que estava radicado no Brasil. E ele que, né, com
as ordens do Borges, ele que fez todos esses trabalhos, se inspirou num livro, na verdade, de arte, né? E então nós temos diversos estilos aqui na biblioteca, estilo rococó, gótico, Luís XIV, egípcio, mourisco, né? Então o positivismo nas artes pregava essa coisa, né, do ecletismo, da mistura, né? Então aqui ficou um ambiente, todos os ambientes da biblioteca bastante ecléticos, né? Este imóvel nós ganhamos dos bisnetos do Borges de Medeiros. Era uma cristaleira que ele usava para guardar os livros, que ficava no escritório dele, né? E depois vai voltar para aquela sala Borges, né? E esta mesa redonda também pertenceu ao Borges de Medeiros, que hoje está abrigando 2 livros de uma exposição. Aqui pode-se observar, né? Essa parede estava coberta de tinta, pela tinta cinza, né? Então está sendo feito um trabalho de restauro. Todo esse hall de entrada também estava coberto por essas camadas de tinta. E até o final do ano, né, ele deverá estar pronto. No segundo andar nós temos alguns setores. Temos o setor de pesquisa sobre o Rio Grande do Sul, o setor de obras raras, o salão de eventos, que é o salão mourisco, e a parte administrativa da biblioteca. Essa pintura da subida do hall aqui da escada é Arte Nouveau. As portas são ornadas com o Rei Sol, né? Luís XIV, em bronze, todas as portas. Este aqui, então, é o nosso setor sobre o Rio Grande do Sul. Essa estanteria veio dos Estados Unidos. O prédio da biblioteca ele foi construído em 2 etapas. E na primeira etapa, que foi concluída em 1916, essas estanterias eram de madeira alta, então foram substituídas na ampliação do prédio por essa estanteria de metal que veio dos Estados Unidos. E para acomodar melhor o acervo, que na época, né, o diretor, o Vitor Silva, então estava fazendo a classificação, CDU, implantando o sistema de classificação, então ele entendeu que esse tipo, que é o mesmo que temos no arquivo público, era o ideal, né, para acomodar os livros. Eu posso contar uma historinha aqui? Que eu vi uma fantasminha uma vez? Era uma das coisas que eu perguntei fantasma, não tem? Aqui a gente tem aqui a Vênus, né? E aquela placa que diz Rua Riachuelo é a última placa, na verdade, existente aqui em Porto Alegre, que foi feita pelo Romano Reif e que marcava, né, as ruas, né? A última placa de bronze está conosco, né? Porque as outras foram roubadas, desmanchadas, né? Então, que faz referência à Batalha Naval, né, de 11 de junho de 1865, se não me engano. Não, 1865, a maior batalha naval da América do Sul. Tem um barco, um navio ali, isso é. Muito legal. E aí você vê a fantasma aqui? Sim, aqui. Quando o prédio, a gente saiu e estava de reforma, ia entrar em obras aqui o prédio, né? A minha sala ficava no outro salão ali lá no fundo, onde é hoje ainda. E na época tinham caixas de disjuntores nas salas que a gente tinha que desligar para sair no escuro. Então eu desliguei a caixa que ficava na minha sala, saí no escuro, naquele salão de eventos ali da biblioteca, e entrava aqui na porta e tinha que apagar uma caixa que tinha ali, desligar os disjuntores. E quando eu entrei, ao invés de entrar e ir direto para lá, eu fiz assim. E quando eu olho para cima, ali no último andar, bem no meio ali, caminhava de costas para mim, era um vulto.
Era como se fosse uma sombra, né? Era uma mulher, porque ela usava um vestido acinturado, longo, até o chão. Ela tinha o cabelo preso e ela caminhava de costas para mim assim. Aí, claro, na hora eu me apavorei, me arrepiei toda, me deu um negócio, eu corri, desliguei tudo, não olhei mais para trás, fechei a porta, desci correndo e fui-me embora daqui, né? Mas quando eu cheguei no carro que estava na Praça da Alfândega, e aí eu me lembrei da cena de novo, eu pensei que lindo, ela estava lendo, né? E daí nos outros dias eu continuei saindo, aquilo era 9h30 da noite por aí, 9h22, por aí. E eu continuei nos outros dias saindo de noite para ver se eu enxergava ela novamente, nunca mais vi. Nunca mais. Ali a gente tem então a mesa de pesquisa, né? Essas classes aqui, né, eram utilizadas, ficavam na sala das senhoras ali embaixo, de leitura, né? Essas cadeiras são originais? As cadeiras são originais, foram devolvidas, né, pelo palácio. E fazem conjunto com aquela da... Só, claro, tá? Agora todo mundo mexeu aqui, se reuniu, né? Então aqui a gente tem o acervo histórico, que é o acervo inicial da biblioteca, né? E o acervo com tudo que diga respeito ao estado do Rio Grande do Sul para os pesquisadores. E em toda a biblioteca a gente tem referência à obra do Dante. Aqui nós temos a Beatrice, né? Também em mármore, a amada do Dante Alighieri, né? Então tem no elevador, tem aqui. E vamos conhecer então agora a sala das obras raras. Que fica atrás do nosso salão de eventos, do Salão Morisco. A obra mais antiga é de 1519, é um poema épico em latim chamada Farsália, do poeta Lucanus. Nós temos também uma obra da Divina Comédia, uma edição condensada com capa de couro, com poucos volumes, né, que faz parte também, é rara. E temos uma obra aqui, é os Lusíadas de Camões, em papel pergaminho e com capa de couro também, 7 volumes. Entre outras obras, né, temos miniaturas de obras de literatura em língua francesa. E este é um antifonário, que é um livro de cantos de missa, né, que acompanha. É um livro de cantos de 1656, chamado Antifonário, que foi doado, com capa, ele tem fechos de metal, capa de couro, e foi doado por uma dona de uma livraria aqui da cidade, né? E faz parte agora do nosso acervo de obras raras. Ao lado deste salão, nós temos o Salão Mourisco, que é em estilo mouro. Ele é reprodução de um dos salões do Palácio de Alhambra, em Granada, na Espanha. Hoje é o nosso salão de eventos. Futuramente também as paredes serão restauradas, o teto já foi, né, já está estável. E aqui nós fazemos todos os eventos, palestras, bate-papos, recitais, shows, né, teatro, enfim, aqui temos um piano, né, que acompanha, temos os recitais, né, de música erudita também, aos domingos. O vidro da parede, das portas, ele é verde e amarelo, porque este prédio, ele foi inaugurado por ocasião do centenário da independência da República no dia 7 de setembro de 1922. Então, neste ano de 2022, o prédio completou 100 anos de vida. Mas aquela data, então, ignora, que é 1915, que aparece na fachada. O 1912, que aparece na fachada, marca o início da construção do prédio. 10 anos, então. É porque ele foi feito em 2 etapas, né? O diretor não gostou, achou que era muito pequeno, e daí, a partir de 1916, começou, então, a ampliação, que é justamente essa parte que nós estamos. E foi, na verdade, ele ficou pronto, este prédio, né? A história está registrada aqui na documentação. Ele ficou pronto mesmo foi, eu acho, final de 1921. Só que eles queriam inaugurar este prédio numa data marcante,
Então eles aguardaram, né, para que ele entrasse nas programações da comemoração do centenário da independência. Então, e essas peças sempre tiveram aqui, elas fazem parte? Fazem parte do acervo, tudo aqui foi adquirido para a biblioteca ou mandado fazer para a biblioteca, os bustos. Aqui no salão a gente tem o Dante Alighieri, lá no fundo, né, à esquerda, à direita é o Shakespeare. Depois aqui no meio nós temos os dois intendentes do estado, que o prédio foi construído na época deles, o Júlio de Castilhos e o Borges de Medeiros. Aqui é o Camões, Luís de Camões. E no outro lado aqui nós temos o Homero. Esta esfinge com seios, né, que o diretor da época, o Vitor Silva, que idealizou o prédio, ele era um aficionado pelo Egito Antigo. Essa esfinge, na verdade, fazia parte aqui do Salão Egípcio, nós que deslocamos para cá. E esta frase é do Vitor Silva, que diz: só a esfinge não morre, e erguendo o estranho porte, guarda eterna do caos, das origens da idade, o enigma da vida e o mistério da morte. É uma frase do Vitor Silva. Nós temos vários mobiliários, por exemplo, tem motivos de animais, patas de animais. Ali nós temos a cobra, que, se não me engano, era símbolo de iluminação, né? Tudo tem uma simbologia, né? Então, grande parte do mobiliário que hoje está sendo restaurado, eles têm patas como se fossem de leão, tem detalhes, né, de serpentes, enfim, que tinha muito outro estilo, né, utilizado no mobiliário, né, na época, né. E aqui nós temos o Salão Egípcio, que era o gabinete do diretor Vitor Silva, né, como eu falei, ele adorava o Egito Antigo. Então, o gabinete dele, ele quis estilo egípcio, mas o Borges de Medeiros, ele queria que tivesse um salão somente com a obra Divina Comédia do Dante Alighieri. Como já estava tudo meio em andamento e não foi possível ter um salão específico, então eles acabaram colocando junto neste salão, fazendo a referência à Divina Comédia. Então, à direita ali nós temos o Dante, né, em um trecho, né, do livro. À esquerda é a Beatriz, que é a amada dele, né, que representa o paraíso. As pernas da mesa aqui, essas esculturas de bronze sustentando a mesa, representam as almas do purgatório. As pernas da mesa aqui representam as almas do purgatório, né, enfim, sofrimento e tal. E os demônios do inferno de Dante, no momento, não estão sendo restaurados. São 2 gárgulas de madeira escura que ficavam ali em cima e de onde pendem as cortinas, né? Representam o inferno de Dante. Vão voltar. E aqui, esta figura do meio, este rosto, o que nós temos registro é que quem serviu de modelo foi a esposa do diretor da época, do Vitor Silva, o rosto da esposa. Mas é uma mistura. É uma mistura. Uhum. Não, eu sempre digo que isso aqui eu sempre brinco que é o samba do crioulo doido. Porque tem de tudo, né? E é muito lindo, né? Esta imagem aqui em cima da esfinge representa o conhecimento, é o conhecimento, né, desvendando os mistérios, enfim, decifrando, né, a esfinge. E a biblioteca é toda assim, né? Aqui também no entorno do elevador desta parte aqui, nós temos referências à Divina Comédia. Aqui é o Dante com Beatriz. Aqui são as três virtudes, que não sei se vai pegar bem a imagem ali, as 3 virtudes.
que também é uma parte, né, uma referência da Divina Comédia. Enfim, todo o entorno dele aqui está muito escuro, mas aqui me esqueci, são os profetas, alguma coisa assim, não me lembro bem a referência. Mas todo ele é trabalhado, né, com essa temática da Divina Comédia. Além desse fantasma que você viu, tem outras histórias de fantasma? Como? Além desse fantasma aqui. Tem, esse foi o que eu vi, né? Tem ali no Salão do Rio Grande do Sul, não sei se acho que quando tu passaste tu viu que tem uma escultura de uma cabeça ali, né? Essa foi o guarda que me contou, né? Logo que eu cheguei aqui. Ele disse que esse já não está mais o guarda, né? Mas ele disse que de madrugada eles têm que fazer a ronda, né? E fica tudo desligado, só fica lá a entrada ligada. Aí eles andam com a lanterna. E ele escutava um grito aqui dentro da biblioteca. E aí ele ficou intrigado com aquilo, né? Ficou até meio com medo, ele me disse, né? Mas ele saiu para procurar de onde vinha o grito, né? E ele andando pela casa, o guincho, o grito esse, né? Dava assim, seguido. E ele chegou então no salão térreo, lá onde tem a sala de pesquisa hoje, e lá, rente a uma parede, ficava um balcão com esta cabeça, né? Que foi um presente para um diretor, para o Manuelito de Ornelas, para um ex-diretor, do autor que chamava Zorrilla, né? E ele viu que o grito vinha de dentro da cabeça. E aí ele criou coragem, se aproximou e viu que a cabeça era oca, meteu a mão dentro assim e encontrou um morcego. Então, não é bem, mas é quase assustadora, né? Porque diz que ele quase saiu correndo porta fora. Porque aqui ecoa, né? Porque o pé direito é alto, tudo. Então ele se assustou, mas viu e aí tocou e o morcego saiu voando, né? Não era fantasma. Mas tem gente que diz, comigo aconteceu uma vez, mas eu acho que era problema no elevador, só que eu me assustei muito num chapéu acústico, numa terça-noite. Eu tinha que terminar umas tarefas aqui, né, na minha sala, então eu abri o evento aqui, e daí eu desci para o térreo, peguei o elevador para sair nesta porta e voltar para a minha sala, para não ter que passar na frente do público. Só que lá no térreo eu apertei daí o elevador para subir no segundo, e o elevador foi para o subsolo, bem devagarinho, bem devagarinho. Daí eu pensei, coisa, tá, né, com problema esse elevador, apertei de novo o segundo, aí ele voltou para o térreo, bem devagarinho, e ao invés de ir para o segundo, ele desceu de novo para o subsolo. Quando ele desceu para o subsolo, eu escutei, parecia que tinha cochichos ali embaixo no subsolo. E aí me deu um frio na barriga, né? Eu só virei porque justo a parte que abre lá no subsolo é a parte que tem a grade, assim, né? E tava tudo escuro, mas parecia que tinha alguém cochichando, falando ali, sabe? Aí eu só virei, sobe, 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 pelo amor de Deus, fiquei apertando até que ele veio para o segundo andar. Mas eu levei um susto, daí desde aquela noite, assim, eu nunca vou sozinha com tudo apagado de elevador. Em cima tem mais Não, em cima tem é um acesso ao terraço, um terracinho pequeno que dá acesso ao telhado e à casa de máquinas, né, do elevador. É o segundo, térreo e o subsolo. Aí nós temos aqui, que é bonito mostrar também, tem um jardim. A sala de leitura dos homens, ela ficava na sala do subsolo, rente ao jardim. Provavelmente porque os homens fumavam, enfim, né? E aí eles ficavam ali embaixo. Hoje é restrito aos funcionários, porque é a sala de processamento técnico do acervo, né? Mas futuramente ela vai ser reaberta ao público, né? Essa fonte tem uma história também. Um funcionário meu, uma vez, ele chegou para mim e disse: Morgana, tu vai ficar brabo com o que eu fiz. Eu digo: o que tu fez? Me conta. Ele disse: eu trouxe um peixe para botar na fonte. Aí eu disse para ele: não pode, a fonte é tombada pelo patrimônio histórico, vai turvar água, vamos lá tirar o peixe.
Quando eu cheguei lá, eu estava esperando encontrar um peixinho amarelinho, bonitinho. Era uma carpa imensa que ele trouxe do Parque Farroupilha, que tem o lago lá, né? E eu olho aquele bicho e digo, não pode, uma carpa aqui, temos que tirar essa carpa. E a carpa se escondia no meio das pedras que tem, né? Tivemos que esvaziar de balde a fonte para tirar a carpa. E aí ele levou lá para o Lago dos Açorianos, do Viaduto dos Açorianos. Mas assim, eu sempre me lembro, eu conto essa história, porque cada vez que eu olho eu me lembro, né? Eu pensei, nossa, um peixinho, pensei, né? Não, tivemos que esvaziar de balde para tirar a carpa. Então tem histórias assim, né, que os funcionários vão também, né? O que mostra que é um lugar vivo, né? É um lugar vivo, é exato. Vocês têm quantos exemplares aqui? 250 mil livros temos, né? Temos um grande acervo sobre o Rio Grande do Sul, mas assuntos gerais, né? Com foco em literatura, artes. Não temos assuntos específicos, né? Tipo da área do direito, informática. Temos só aquele material que serve para concursos, que não é a função não é uma biblioteca especializada, né? É uma biblioteca pública. Temos um setor braille também, com uns 2.000 títulos em braille e um acervo em áudio também, uma audioteca. Temos a Gibiteca, né? E um acervo de referência que é para pesquisa no local, que fica ali naquela sala do térreo, né? O acervo de obras raras tem em torno de 1.200 títulos de obras raras, né? E temos uma programação diversificada, né? Enfim, temos um clube de leitura, a biblioteca tem muitas atividades e na verdade é um espaço cultural onde a gente agrega a literatura com todas as artes. Com o teatro, com o cinema, né, com a dança, enfim, acontece de tudo aqui na biblioteca. Né? E ela abre? Ela agora está abrindo de segunda a sexta, das 10 às 18, mas agora a partir do próximo mês nós vamos ampliar até às 19 novamente e vai retornar o atendimento aos sábados, daí das 10 às 17 horas. E aí, pessoal, gostaram? Espero que sim. Não se esqueçam de dar aquele likezinho esperto aí embaixo e compartilhar esse vídeo para que alcance mais pessoas que gostam da história do nosso Brasil. Tá legal? Um abraço, até mais.